Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação do devocional de hoje, dia 14/10/2025. Os versículos da Bíblia Online na página home do dia de hoje foram em Salmos 116:8 e Lucas 8, 43 e 44, que diz assim: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Lucas 8, 43, e uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla dos seus vestidos e logo estancou o fluxo do seu sangue. Hoje nós vamos falar sobre a continuidade das obras de Deus, né? Mesmo na diferença entre aquele que faz a obra que Deus confiou nas suas mãos e aquele que não faz. Nós já vimos que aqueles que não fazem a obra de Deus, eles causam muito danos, eles causam muita controvérsia diante de Deus e muitas vezes isso atrapalha o querer de Deus, mas não a obra e o plano do Senhor. O que atrapalha então? Atrapalha aquilo que seria um conjunto de bênçãos para a vida deles. Quando Deus confia em alguém, Deus coliga a nossa vida em todas as regiões espirituais, emocionais e físicas com as bênçãos, com as fontes das bênçãos, com o ambiente que a gente está. Então, quando a gente está preparado, programado por Deus para agir numa reação e a gente não faz aquela obra, a gente não realiza, o que acontece? A gente perde bênçãos. Porque por meio da nossa realização, Deus abre outras fontes de caminhos, de bênçãos que Ele tem preparado para nós. Então, quando o indivíduo deixa de fazer, quem sai perdendo é ele. Deus continua com o seu plano, Deus continua fazendo. Mas aí como é que Deus faz, sendo que o indivíduo não fez? Como é que Deus continua? E a necessidade que tem ali e não foi suprida? E as pessoas que estão envolvidas naquela necessidade? Então, o versículo diz aqui que o Senhor, nesse caso, é o Senhor que livra a nossa alma da morte, os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés da queda. O que significa isso? Quando aquele que devia fazer não faz, Deus se torna o supridor primário. E por Deus se tornar o supridor primário, o que acontece? Ele intervém, ele entra com uma reação realmente de ajudar-nos, né? Ele levanta outro, porque nós já vimos nas aulas, nos vídeos de áudio anterior, que Deus tem para cada um 7.000 de reserva, né? Deus levanta outros para fazer, e aí o Senhor é quem cria circunstâncias que Ele vai cuidar. Não vai ser com a pessoa ou com um tema, uma circunstância que estava antes, mas o Senhor vai suprir, Ele tem um meio de suprir, Ele tem várias fontes para cuidar daquela mesma questão que Ele disse que vai cuidar. Então, muito interessante, e o exemplo disso é aquela mulher, né, que estava doente há 12 anos e ela foi até quem podia curar, que eram os médicos. Ela gastou tudo que ela tinha para tentar curar e eles não curaram, eles não fizeram por ela. Ela foi em quem podia e não recebeu a cura. Então já não tinha mais o que fazer, mas ela disse: eu vou até Deus, agora é com Deus. Eu vou até Jesus e vou tocar nas suas vestes e eu serei curada. E diz a palavra que Jesus sentiu que saiu virtude dele. Mas Jesus não sabia da doença, Jesus não teve ideia, ele só sentiu a virtude saindo dele. Mas o próprio Deus curou aquela mulher, nos mostrando que quando alguém não faz a parte dele, podemos correr a Deus, que Ele direto vai fazer entre nós e Ele. Amém? E Ele vai gerar a fonte de cura, como ali surgiu Jesus e aquela mulher foi curada. E aí, vemos então que Deus nunca deixa as suas obras e seus propósitos parados. Se alguma coisa bloqueou o nosso caminho, ninguém fez por nós, podemos continuar na mesma fé, na mesma esperança, na mesma confiança e ir à fonte que é Deus, que nós não ficaremos sem o cuidado dele. Deus haverá de nos cuidar em tudo, porque é a promessa dele. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele abre porta onde não tem.
Ele tem um meio de cuidar de nós, porque Ele nos prometeu. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.